o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. E olha com quem estamos aqui, o professor Fábio Sabino, que está lá no Cauê Santos Podcast. Nós assistiremos um corte do Cauê Santos, beleza? Então, ó, se inscreva no canal do Cauê Santos Podcast, e também Cortes Cauê Santos. E é claro, se inscreva no canal do professor Fábio Sabino. Professor Fábio Sabino, neste vídeo, estará falando acerca de quem escreveu o Pentateuco. Não é verdade? Moisés escreveu alguma coisa? Moisés participou de algum tipo de confecção dos livros bíblicos, especificamente os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco. Professor Fábio Sabino estará falando sobre isso, além de outras coisas mais envolvidas neste tema. Eu vou comentando daqui, vocês vão comentando daí, ó, vai deixando o seu comentário aqui no canal. Lembrando que são mais de 1000 vídeos produzidos aqui no canal, lendo as melhores referências bibliográficas mundiais, artigos, teses, dissertações. Nós estamos aí há uns 5 meses, né, fazendo reacts, beleza? Então você tem muito conteúdo bom para você maratonar, para você aprender. Tem muito conteúdo aqui do seu interesse, eu tenho certeza absoluta, acerca de arqueologia bíblica, história da Bíblia, história de Israel, história do cristianismo, história do judaísmo e por aí vai. Davi, Salomão, templo, Gênesis e por aí vai. Zoroastrismo e cristianismo, religião, rapaz, aqui é muita coisa para vocês, tá bom? E é claro, torne-se membro do canal por apenas R$ 4,99. Você terá acesso à minha biblioteca pessoal, beleza? Então vamos lá, vamos ouvir o ilustríssimo professor Fábio Sabino. Vamos lá. Você cria conjecturas. Quando você lida com a hermenêutica e a exegese, você não lida tanto com a conjectura, tanto com o abstratismo. Você depende vamos dizer assim, de amarras soltas dentro do texto, que ele dá algumas indicações, igual eu estava falando do clímax do livro do Gênesis. O livro do Gênesis quer falar dos problemas conjugais, porque quando Deus cria o homem e a mulher, aí vem assim o escritor dizendo: portanto deixará o homem, pai e mãe, unir-se à sua mulher. Se eu for do lado fundamentalista, Adão e Eva tiveram pai e mãe? Não, mas está escrito, não está? Para o fundamentalista, unir-se a sua mulher, não entendi. Quando Deus criou Adão e Eva, aí vem dizendo assim, ó: portanto deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher. Só que Adão e Eva não tiveram pai e mãe, mas está escrito no Gênesis, lá no início do capítulo do Gênesis, a respeito da criação de Adão e Eva. E não tem nada falando a exceção de Adão e Eva. Não, por quê? É isso que o escritor está dizendo. É um conto lendário, e aí você vai ver que quem escreve esse conto lendário não é Moisés. Dizem que foi Moisés quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Por que não? Porque Moisés não está no período ao qual os casais deixavam seus lares dos respectivos pais. Esse costume vai adentrar lá no período de Boaz, porque Moisés ele vive debaixo do lado do seu sogro. Período de Boaz? De Boaz lá do período de Davi, lá de Ruth. Dali que adentra o costume dos casais saírem dos lares dos pais. Se não foi Moisés, então quem escreveu? Não dá para saber quem escreveu. Você coloca que foram escolas, grupos de pessoas. Existe uma teoria chamada teoria documentária, que na verdade os livros da Bíblia foram escritos por grupos de pessoas. Esses grupos, um chamado eloísta, sacerdotal, deuteronomista e javista. E as historicidades se veem, a eloísta e javista, pelos vocábulos hebraicos inseridos no livro do Gênesis. Exemplo, no livro do Gênesis você tem a palavra Elohim, que significa deuses, é uma palavra em plural. Singular você tem Eloá, seria Deus. Então ele diz que ali é a fonte eloísta, que o capítulo 1 não existe a palavra Senhor, só existe a palavra Deus. E a palavra Deus no português, na nossa Bíblia em português, é a tradução do termo hebraico Elohim, Eloá ou El. A palavra Senhor, na nossa Bíblia, é a tradução do tetagrama, que é o YHWH, que em hebraico é Yud, Re, Vav, Re.
Então, a palavra Senhor é a tradução. Então, quando chega no capítulo 1 do Gênesis, só tem a palavra Deus. No capítulo 2, versículo 4, aí aparece o tetragrama. Então, quem escreveu o capítulo 1 é a fonte eluísta. Quem escreveu o capítulo 2 já é uma mistura entre a fonte eluísta e a fonte javista. Pela nomenclatura que deram de Deus, Isso. a gente consegue ter uma perspectiva diferente nesse sentido. Aí, no capítulo de número 2, você tem a fonte deuteronomista, que é da legalidade, que é da lei. Não coma, porque no dia em que tu comer, certamente morrerá. Opa, já existe um imperativo, uma ordem ali, uma lei, uma legalidade. Fonte deuteronomista. Aí você vai chegar entre Caim e Abel, a eles oferecendo o melhor. Aí você vê que da agricultura, dos primogênitos dos animais, das primícias, isso aí já é uma fonte sacerdotal. Quando vem o dilúvio, manda separar animais puros e impuros. Mas de onde vem a ideia de animais puros e impuros? Aí é um grupo de pessoas que estão inserindo as questões sacerdotais, as legalidades, da pureza, da santificação, da vestimenta. Então você tem um grupo de pessoas com as suas respectivas visões escrevendo e inserindo o seu código legal, seu código de conduta, de santidade, de nomenclaturas, de divindades e assim sucessivamente. Então não pode ser um único escritor, porque todo o conteúdo foge do seu período, foge da sua época. Então, perfeita a colocação do professor Fábio Sabino. Você também tem glossas, né, que denunciam, você tem questões geográficas que vão denunciar aonde, em que período aproximadamente histórico que está ocorrendo esta edição do texto, referências anacrônicas e por aí vai. Por estas razões e tantas outras, é que nós não temos como dizer quem foi o autor deste conjunto que nós iremos denominar Pentateuco. Certeza é, Moisés não foi, até porque Moisés não é um personagem histórico. Exatamente. Se eu vou falar aqui, quantos vídeos eu já fiz sobre Moisés histórico, hein? Eu acho que eu já fiz uns 30, 40 vídeos aqui sobre Moisés histórico, apontando diversas razões do porquê não existe um Moisés histórico, do porquê do folclore do Êxodo e tantas outras questões. Mas são muitas questões com evidências até, né? Por exemplo, a dominação do território sírio-cananeu por parte do Egito. Para mim, essa é a evidência mais forte que existe até. Essa é uma das maiores evidências que no Êxodo não ocorreu fuga nenhuma, porque era um império, era o Império Egípcio, e Canaã era o quintal do Egito. A segunda coisa é que nós temos diversas tradições registradas no Egito. Então, uma outra mentira e falácia, até que um certo, sei lá, não vou falar nomes aqui, mas um certo queridinho aí do pessoal defendia, né, que podem ter apagado a história do povo hebreu, mas não apagaram dos Chassos, não apagaram dos Ixos, não apagaram dos Apirus, não apagaram de tantos outros povos, só apagou dos hebreus. E, curiosamente, nós temos muitos registros de acontecimentos que estão na Bíblia hebraica, mas referentes a outros povos na própria literatura, nos painéis egípcios, né, nas artes, nos hieróglifos e por aí vai. Então, tudo aquilo ali é um conjunto de lendas de povos que estavam ali, que foram amalgamados na Bíblia hebraica e surgiu o mito do Êxodo. Então, a questão do Moisés também, não ser o personagem histórico, não houve abertura do Mar Vermelho, no hebraico ele é Mar de Junco, e por aí vai, tantas e tantas outras questões. A questão do Horebe também, ninguém sabe onde é Horebe, a verdade é essa, e tantas outras questões que nós já aprofundamos aqui no VOB diversas vezes. Criaram um personagem, que Moisés é um personagem criado. Moisés também não existiu. Existiu historicamente. Moisés não existiu, os patriarcas não existiram. São criações, personagens criados para desenvolver a sua trama, a sua narrativa, para chegar no objetivo que é a adoração de uma única divindade. Então eles criam que os patriarcas eram politeístas. Josué 24:2. Vai dizer que Terá, pai de Abrão, e Naor, do outro lado da cidade, do outro lado da terra, adoraram outros deuses. Porque a primeira concepção de crença, agora antropologicamente, universalmente, é o politeísmo. O desenvolvimento do politeísmo ele foi dado pela observação da natureza. Uhum. Não se existia a crença do que era o Sol. O Sol antigamente era tido como uma divindade, a Lua. Se surgiu na Grécia? Não, surgiu lá para os Sumérios, lá atrás.
Os primeiros povos, as primeiras civilizações com achados arqueológicos, comprovado arqueologicamente, são os sumérios. Não é que eu estou discordando do professor Fábio Sabino, é porque até na própria antropologia, o conceito de civilização ele mudou muito. O primeiro grupo organizado poderia ser denominado de civilização sumérias. Mas a própria arqueóloga Érica Teles já demonstrou para nós aqui dos ubaidianos, que são pré-sumérios e que já estavam, de certa forma, ali organizados. Nós temos também outros conjuntos de conglomerados de povos que não necessariamente nós chamamos de civilização, porque não tem uma característica de escrita e outros tipos de marcadores, vamos dizer assim, que nós podemos dizer é uma civilização. Mas havia um aglomerado de povo. Acontece, por exemplo, nos aborígenes australianos, que muitos antropólogos já consideram que ali também era uma civilização e que eles vão datar milhares de anos antes dos sumérios. Também temos grupos, né, em outras regiões do mundo. Então, vamos entender por primeira civilização, não os primeiros humanos, ou seja, eu não estou corrigindo o professor Fábio Sabino. Ele está falando do ponto de vista do que é uma civilização, do que hoje temos consensualmente na academia de um conjunto de fatores que, se um determinado grupo de pessoas está dentro desse conjunto de fatores, ele foi chamado então de uma civilização, principalmente o marco da característica da escrita, que isso está presente nos sumérios. Mas nós temos outros grupos de povos que são anteriores aos sumérios e que tinham também algum tipo de adoração a divindades, tá bom? Então vamos lá. Possa ser que, depois de uma outra expedição, encontre um povo mais antigo do que eles. Mas até então, as civilizações começam com os sumérios, com a língua sumeriana. E eles eram politeístas. Para você ter uma certeza mais plausível que realmente era o politeísmo ou o panteísmo, se vê aqui pelos índios. Os índios, antes de serem colonizados, eles tinham fé e crença, não foi por intermédio de Bíblia, por intermédio de uma religião. Eles desenvolveram por aquilo que eles observavam por aspectos da natureza. Então os índios eram politeístas e panteístas. Então essa é a primeira concepção da religião. A religião foi criada por essa investigação, por essa observação. E por essa observação se faz o quê? O sol é um deus, a lua é um deus, que na verdade era. Tanto que no livro 1 do Gênesis você não vai ver o nome do sol em hebraico ali, nem da lua. Vai dizer o luzeiro maior ou o luzeiro menor. Por que não denominar o nome? Porque até então, nesse período, se adorava o sol e a lua. Então eles estão tentando tirar o politeísmo e tentar colocar o monoteísmo, a crença numa única divindade. E você, para fazer isso, você não pode estar concebendo outras divindades. Então essa é a história toda da narrativa do Gênesis. No caso da teoria documentária, né? Teoria documentária. Ela diz, então, que Moisés não existiu e que, como você falou, né? Os 5 capítulos, assim, do Velho 5 primeiros livros da Bíblia. 5 primeiros livros da Bíblia no Velho Testamento são criados por pessoas e grupos diferentes. Exatamente. Né? Ou já existe uma outra teoria, que na verdade toda a Bíblia foi redigida e trabalhada por sacerdotes. Que também não vai fugir tanto da hipótese documental, essa teoria que o professor Fábio Sabino está citando, brilhantemente citado, porque seria uma questão pós-exílica de uma tradição já existente. Então haveria já uma tradição oral ou também algum tipo de registro que seria antes do cativeiro babilônico. E aí, essa tradição sacerdotal, quem vai trabalhar isso em algum aspecto é até Mário Liverani. Então esse grupo de sacerdotes / escribas que estão ali retornando do exílio babilônico, eles então começam esta produção, né, da Bíblia hebraica, né, estes sacerdotes / escribas. E até então seria isso, século VI, século V, antes da Era Comum, antes de Cristo. E aí, gostou do nosso corte aqui, dessa super aula do professor Fábio Sabino? Espero que sim, que você tenha gostado dos meus comentários, beleza? Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê em um Deus, para mim está tudo bem, está tudo certo. Desejo do fundo do meu coração que então a sorte e a fortuna lhe acompanhe. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the